Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor, né, por estarmos aqui reunidos nessa noite tão especial, onde podemos glorificar o Senhor, né, por esse encerramento, né, desse mês que passou, né, o mês dos jovens, onde tantos motivos nós temos para glorificar o Senhor. E nesse instante nós vamos dar início aqui a esse culto de glorificação ao Senhor, né? Gostaríamos de agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Para a gente é uma alegria, né, poder mais uma vez estarmos reunidos aqui para bendizer e adorar o nome do Senhor, receber esse alimento, né, diário, que é a bênção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, nós agradecemos aqui a todos os irmãos e gostaríamos de pedir que os irmãos pudessem, nesse momento, estar fechando os seus olhos, né? Nós vamos clamar ao Senhor e cada irmão pode entrar em comunhão com o Senhor, pedir uma bênção especial ao Espírito Santo, para que esse culto, esse momento que nós vamos ter com o Senhor e como corpo de Cristo, nós venhamos sair daqui saciados pela presença do Senhor, não mais os mesmos, que possa ser um momento de intimidade com o Senhor, onde o nosso coração, ele venha ser ali consolado, ele venha ser abraçado pelo Senhor. Então vamos fazer desse momento, né, aqui diante de Deus, né, um momento especial entre os irmãos e o Senhor. Amém? Então vamos fechar nossos olhos e clamarmos ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós clamamos, Senhor, pelo poder e vida que há no sangue de Jesus. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, Senhor, aquilo que nós fizemos que não foi do teu agrado, que não glorificou o teu nome, que nesse momento, meu Pai, venhamos estar sentindo a tua presença, que, Senhor, nesse momento o teu Espírito Santo possa agir como uma brasa, Senhor, ali sobre o altar em nossos corações. Senhor, que nesse momento a nossa comunhão venha ser renovada contigo, que venhamos sair daqui, Senhor, alegres, felizes pelo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, Senhor. Esse é o clamor que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar entoando aqui o momento de louvor e vamos começar a entoar o louvor. Senhor, suplico a ti em oração. Amém? A irmã Ana Beatriz, da ICM do Janga, irá entoar esse louvor. Amém? Suplico a ti em oração. Faze de mim o sangue de Jesus. Santo e santo, perdoa-me, será tua Espírito Santo, concede-me tua vitória. Derrama o sangue de Jesus em mim. Permite-me que eu creia no Santo dos Santos. Perdoa-me de pecado. Estende a tua mão, Senhor.
Senhor, 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 Senhor. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né, por essa comunhão renovada, por essa bênção de já termos, através do sangue de Jesus, acesso à presença do nosso Deus. Então, meus irmãos, por esse motivo, nós vamos ter uma palavra de glorificação em nosso meio. Aqueles que desejarem estar levantando uma palavra de glorificação ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, pelo sangue de Jesus, Senhor, te glorificamos, Senhor Deus, pela tua presença, Senhor Deus, no nosso meio, Senhor. Senhor Deus, por este sangue, Senhor, que foi derramado sobre nossas vidas, pela comunhão, Senhor, que foi restabelecida, Senhor, porque podemos estar juntos, Senhor Deus, para glorificar o teu nome, Senhor. Alegres, Senhor Deus, cheios do Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, pelas bênçãos que o Senhor irá derramar sobre nós neste culto, como já tem derramado, Senhor. Te glorificamos por tudo, pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, antes de entoarmos aqui o próximo louvor, o Senhor nos deu um dom, né, acerca do culto desta noite, né, uma revelação da parte do Senhor. E o Senhor mostrava que no culto desta noite, o Senhor mostrava que havia algumas lamparinas, que os irmãos estavam ali segurando essas lamparinas, e essas lamparinas, algumas elas estavam se apagando, algumas estavam desgastadas, mas no culto, nessa noite, nesse culto de encerramento, o Senhor trazia os irmãos aqui e o Senhor estava mostrando que estaria renovando a força dos irmãos. O Senhor estaria renovando essas lamparinas, tirando ali a sujeira, a poeira daquelas lamparinas, renovando a chama, e o Senhor mostrava também que muitos irmãos chegavam aqui cansados. Na verdade, o Senhor mostrava que muitos irmãos estavam sobrecarregados por muitas lutas, muitas vezes ansiedade sobre o futuro, sobre aquilo que pode acontecer. O Senhor mostrava que muitos irmãos estavam preocupados com aquilo que ainda estava por vir, seja com a vida sentimental, a vida profissional, mas o Senhor mostrava que nessa noite, o Senhor dizia que os irmãos entregassem tudo ao Senhor, porque o mais o Senhor iria fazer, o mais o Senhor iria cuidar. E nessa noite o Senhor estava renovando essa força, essa fé na caminhada. E o Senhor mostrava também que o azeite ia ser derramado sobre a vida dos irmãos, para que os irmãos continuassem persistindo, caminhando de fé em fé, confiando no Senhor. Essa era a revelação da parte do Senhor, meus irmãos. Então, nessa noite, é uma noite especial. Não deixe essa noite passar em vão. Abrace isso que o Senhor está lhe dizendo nessa noite. Escute a voz do Senhor. O Senhor conhece os nossos problemas, as nossas dores, nossas angústias. Muitas vezes estamos assim, sobrecarregados, preocupados com o que pode acontecer no nosso futuro. Mas como o Senhor tem mostrado diante desse mundo de tantas dificuldades, um exemplo é essas lamparinas que representam as nossas vidas. Mas nessa noite os irmãos vão ouvir a voz do Senhor e vão dizer ao Senhor: Senhor, nós confiamos em Ti, sabemos que tudo o Senhor já tem preparado. É como o servo fiel. O servo fiel, ele anda em fé. Ele não crê que o Senhor ainda irá fazer, mas ele crê que o Senhor já tem feito. Tudo já está pronto. Amém, meus irmãos? Então vamos meditar nesse próximo louvor e glorificar o Senhor, porque o Senhor já tem nos mostrado que está cuidando da nossa vida, tem renovado nossa fé, nossa vida espiritual está nas mãos do Senhor. Amém? O louvor é esforça-te e tem bom ânimo. A irmã Cássia, ela irá entoar esse louvor. Amém?
Ele contigo irá, por onde quer que vás, sua boa mão te susterá, o Senhor contigo estará. Ele contigo irá, por onde quer que vás, sua boa mão te susterá, o Senhor contigo estará. Não temas, não te apavores, quando a luta surgir, lembra que o teu Deus é mais forte e pode te ajudar. Tão somente esforça-te. Ele contigo irá, por onde quer que vás, sua boa mão te susterá, o Senhor contigo estará. Ele contigo irá, por onde quer que vás, sua boa mão te susterá, o Senhor contigo estará. Tão somente esforça-te. Amém, glória a Jesus. Meus irmãos, que louvor maravilhoso, né? A gente saber que quando o Senhor vai conosco, tudo vai bem na nossa vida. Quando o Senhor vai conosco, a gente tem um bom ânimo para enfrentar as lutas, as dificuldades. Quando o Senhor vai conosco, nós nos sentimos mais fortes, né? Ainda que as circunstâncias ao nosso redor, ainda que a nossa própria razão, né, possa dizer o contrário, os nossos olhos enxerguem de outra maneira, mas quando o Senhor vai adiante, nós temos a certeza da vitória. Nós sabemos que somos um povo que tem um governo, tem um Deus que tudo pode, um Deus que muda em apenas uma palavra. O Senhor, ele pode mudar toda uma circunstância, toda uma história. Então, o Senhor, nessa noite, ele está fazendo isso, renovando esse bom ânimo na nossa vida, para que a gente saia desse culto com a esperança de que uma amanhã o Senhor já tem cuidado, o amanhã já pertence ao Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos continuar entoando mais um louvor. Agora, nesse momento, nós pedimos que os irmãos, aqueles que desejarem, puderem fechar os seus olhos, entrar em comunhão com o Senhor. Faça desse louvor uma oração diante do Pai, né, diante do seu Pai, né, da sua intimidade com o Senhor. Amém? Vamos nos derramar na presença do nosso Deus. Amém, meus irmãos. Ao Senhor, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que ouvi a minha voz e as minhas súplicas, mesmo no meio da
o que me tem feito, tomarei o cálice da salvação, oferecerei sacrifícios de louvor nos átrios da casa do Senhor. Louvai ao seu nome, louvai, louvai, louvai ao seu nome, ao seu nome, louvai, 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 ao seu nome, louvai, louvai. Amém, meus irmãos. Enquanto a irmã Cássia estava louvando, né, entoando esse hino, eu lembrei de algo que um dos nossos diáconos aqui do Semente, né, do grupo, ele sempre fala, né? É um versículo da palavra do Senhor, que o Senhor falou que nós somos uma alma vivente, né? Então, nós somos uma alma que tem um corpo. E muitas vezes, meus irmãos, essa alma, ela só precisa disso, desse momento, desse abraço do Senhor, de se sentir nesse abrigo seguro que é o nosso Deus. Muitas vezes a nossa alma ela só precisa desses instantes aos pés daquele que nos criou, que nos conhece, que sonda os nossos corações. O que seria de nós, meus irmãos, se não fosse o Senhor, né? Nós não estaríamos nem aqui, não teríamos chegado até aqui, né? O Senhor, ele tem nos dado a salvação, o brilho da salvação. Esse mês que passou dos jovens, quantos motivos nós temos para glorificar o nome do Senhor? Quantas vezes o Senhor nos pôs de pé novamente quando nós não tínhamos mais forças? Quantas vezes o Senhor nos acordou no meio da noite para orarmos, para termos novas experiências? Quantas vezes o Senhor usou irmãos para falar conosco, os dons espirituais, para trazer paz para a nossa vida, para trazer paz nas decisões que nós precisamos tomar? Então, só podemos ser gratos, né, por esse amor, por ver que o nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bom conosco, que tem cuidado do nosso presente e do nosso futuro, que tem preservado a nossa salvação, a nossa vida na presença dele. Então, realmente, hoje é um culto de glorificação, é um culto maravilhoso, porque nós podemos bendizer esse Deus, meus irmãos, e o Senhor, ele mostrava nessa noite que havia um jovem aqui presente, e esse jovem, ele estava preso a algumas situações que estava trazendo dificuldade para a vida espiritual desse jovem. Essas situações já se estendiam há um bom tempo na vida desse jovem. Ele não conseguia abandonar aquela situação, ele continuava preso a essas situações. Mas o Senhor mostrava que nessa noite, o Senhor tinha trazido esse jovem aqui para dizer para ele que o Senhor tem uma bênção de libertação para a vida desse jovem. Que o Senhor, ele é o Deus da liberdade, a verdadeira liberdade, o Senhor mostrava. O Senhor dizia que esse jovem, a partir de hoje, ele está livre de todos os vícios, aquilo que aprisionava esse jovem. O Senhor mostrava nessa noite. Então, meu irmão, receba essa bênção da parte do Senhor.
o Senhor está te libertando, o Senhor está te dando uma nova oportunidade, está transformando a sua vida nessa noite, né? Em Cristo Jesus nós somos verdadeiramente livres, libertos, né, pelo sangue do Senhor. Então nada pode nos separar desse amor do Senhor. E o Senhor está lhe dizendo isso nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para encerrar esse momento de louvor, nós vamos então ao último louvor que antecede a palavra do Senhor, é o louvor em nossos lábios. Amém? Em nossos lábios sempre haverá um canto a ti, Jesus, por tudo que tens feito e por tudo que farás em nossas vidas. Queremos expressar nosso amor e gratidão a ti, Jesus, pela tua salvação e pelo teu perdão, resgatando-nos pra tua adoração. O teu amor nos sustenta, Senhor. A tua graça renova os corações e nos basta. Todo louvor e adoração pertence a ti eternamente. Nossas vidas, ó Senhor, entregamos em teu altar pra te adorar, Jesus. Faz de nós, Senhor, um vaso em tuas mãos para expressar todo louvor e adoração pertence a ti eternamente. Nossas vidas, ó Senhor, entregamos em teu altar pra te adorar, Jesus. Em nossos lábios sempre haverá um canto a ti, Jesus, por tudo que tens feito e por tudo que farás em nossas vidas. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos convidar o nosso diácono irmão João Paulo, da Igreja de Rio Doce, ele vai estar trazendo a mensagem dessa noite. Amém? Irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Os irmãos estão conseguindo direitinho? Amém, irmão. Graças a Deus. Irmãos, vamos cantar mais um louvor, mais um hino? Olhos da fé. Vamos bendizer o nome do Senhor. Graças a Deus. A nossa atenção aqui nessa noite. Vamos louvar o Senhor. Senhor, eu preciso ver com os olhos da fé. Tua mão precisa me pôr de pé para continuar a confiar. Senhor, as circunstâncias querem me cegar, as lutas vêm para me desanimar de continuar a confiar. Pois quando eu abro os olhos da fé, vejo que sempre me puseste de pé. Muitas promessas a mim já cumpristes, amor igual ao teu não existe. Posso crer e confiar, posso crer e descansar. Sei que tuas promessas vão se cumprir. Posso crer e confiar, posso crer e descansar, porque não és homem para mentir. Tu não mudastes, tu nunca falhastes. Eu creio em ti, pois quando eu abro os olhos da fé, vejo que sempre me puseste de pé. Muitas promessas a mim já cumpristes, amor igual ao teu não existe. Posso crer e confiar, posso crer e descansar. Sei que tuas promessas vão se cumprir. Posso crer e confiar, posso crer e descansar, porque não és homem para mentir. Posso crer e confiar, posso crer e descansar. Sei que tuas promessas vão se cumprir. Posso crer e confiar, posso crer e descansar, porque não és homem para mentir. Tu não mudaste, tu nunca falhaste. Eu creio em ti. Eu creio em ti.
Graças a Deus. Saudamos a todos, né? Os irmãos jovens, a irmã Márcia aqui também, né? Pessoal do Janga, né? Então, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 10. Vamos ler os versos 12, 13 e 14. A irmã Fátima aqui também, né? Do Janga. Estamos em família, né? Graças a Deus. Assim nos diz a palavra de Deus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do Roto, ou de Jazer, quer dizer, o justo, né? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Estamos aqui com o coração, né, humilhado, né, no sentido de estarmos na dependência do Senhor, né? Estamos na presença do Deus Espírito Santo, né? E nós vamos orar a Ele, ao Deus único, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, para que Ele fale conosco, né? Fale comigo, fale com os irmãos, porque precisamos dele, bendito seja o nome do Senhor. Senhor, te louvamos e bendizemos pelos teus hinos, pelos teus louvores, que já acalmaram os nossos corações. Pedimos ainda uma bênção, Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus, pela nossa mente, nos nossos corações, nos limpa, nos diminui, mas o nosso desejo é ouvir a voz do teu Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. Assim louvamos o teu nome. O nome santo, o nome santo, o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos aqui já conhecem, né, esse personagem, né, chamado Josué, né? E quem era Josué, irmãos? Era um moço, um jovem, né? Era um mancebo. E, meus irmãos, a grande experiência da vida desse jovem, né, é porque ele desejou andar com um profeta. Josué andava com um profeta.
Ele se apegou ao profeta, né? Ele serviu ao profeta, né? Meus irmãos, era natural naquela época, né? Do povo de Deus, né? Que o profeta tivesse também um moço ao seu lado, né? Elias, o profeta Elias, né? Ele teve um jovem, um moço chamado Eliseu, né? Que andou com Elias, né? Andou com o profeta, né? Eliseu também teve um moço chamado Geazi, né? Geazi já não foi tão fiel ao Senhor, né? Mas Josué, ele andou com Moisés, né? Ele andou com Moisés, né? Ele aprendeu com Moisés, ele se apegou ao profeta, né? Ele aprendeu com o profeta, né? Quando o Senhor deu uma ordem, dizendo a Moisés que ele levantasse a mão com o cajado e tocasse nas águas do rio, e o Senhor enviou um vento e as águas se partiam. Josué estava do lado de Moisés, né? Minha irmã, entenda o seguinte: a sua bênção é porque você está na presença do profeta. É porque a irmã anda com o profeta. É porque o profeta está no governo das nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E esse profeta é o Espírito Santo, né? E a palavra do Senhor diz que aquele sinal, né, feito por Moisés, foi um sinal maravilhoso, né? Um sinal nunca visto, né? Um mar se abrir para um povo passar, né? Sinal maravilhoso. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a voz de Josué, de um jovem, de um moço, e fez algo ainda maior, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que o sol se deteve em Gibeon e a lua, ela parou em Aizalon, né? Eu deixo dizer assim, então Josué falou ao Senhor, né? Minha irmã, meu irmão, a tua vitória é essa. É você falar com o profeta, né? É você orar ao seu Deus, por isso que o nome desse grupo aqui é o grupo de oração Semente Preciosa, né? A palavra do Senhor disse que o Senhor ouviu a voz de Josué, né? E ele deteve a terra quase por um dia para dar vitória a um homem. E por que o Senhor fez isso, meu irmão? Porque entenda, meu querido, o sol é dele, a lua é dele, você é dele, a sua família pertence a ele. Os irmãos aqui estão também com suas atribulações durante esse ano, mas olha, o nome Gibeon quer dizer monte, e o nome Aizalon quer dizer grande carneiro, quer dizer o monte do carneiro, o monte do cordeiro. Minha irmã, nesse monte, Deus vai ouvir a tua oração, sabia? É o monte do cordeiro,
Essa obra tem um dono, bendito seja o nome do Senhor. E nessa obra, Deus vai ouvir a tua oração, como ouviu a oração de Josué. Ah, meu irmão, mas eu estou estudando para um curso tão difícil, né? Eu estou estudando para medicina, eu estou estudando para isso. Meu querido, minha irmã, o universo é dele, os céus são deles, a terra é dele, a porta é dele, tudo é dele, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim que não houve um dia semelhante àquele. Mas por que, irmão João? Não houve um dia semelhante àquele? É porque tinha um grande pastor orando, né? Uma pessoa muito importante, não. A palavra do Senhor, não houve um dia como aquele, porque Deus ouviu assim a oração, a voz de um homem, bendito seja o nome do Senhor. Minha irmã, você é dele. Você é dele. Você não chamou Jesus para entrar na tua vida, né? Aí eu aceitei Jesus, né? Quer dizer, eu permiti que Jesus entrasse na minha vida. Não é isso não, viu? Todo mundo faz isso. Quem não quer um Deus desse na sua vida, né? Um Deus que cura, um Deus que opera maravilhas, o Deus que é o dono do ouro e da prata. Quem não quer um Deus desse, né, na sua vida, né? Fazendo parte da sua vida, né? Todo mundo quer. Mas não foi isso que nós fizemos, não. Nós não aceitamos Deus na nossa vida, não. Nós nos entregamos a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Você, minha irmã, é propriedade dele. Você é dele. E minha vida profissional, meu irmão, Deus já preparou para você, porque tudo é dele. E meu casamento já está preparado por ele. Deus não falha, não, meu irmão. O projeto de Deus é completo. Ele te chamou para ser feliz na presença dele. Vamos cantar um louvor. Ele é a minha alegria, mesmo em momentos difíceis, Ele segura minha mão. Ele é a minha segurança, mesmo em tempos de guerra, Ele é quem me dá paz. Senhor, Tu és a minha fortaleza, Jesus, Tu és a minha defesa, és meu escudo e proteção. Senhor, Tu és a rocha ferida, Tu és a fonte da vida, brotando águas da salvação. Senhor, Tu és o meu alimento, de Ti provém todo o sustento, és minha água, és meu pão.
Ele segura minha mão. Ele é a minha segurança, mesmo em tempos de guerra. Ele é quem me dá paz, Senhor. Tu és a minha fortaleza, Jesus, tu és a minha defesa, és meu escudo e proteção, Senhor. Tu és a rocha ferida, tu és a fonte da vida, brotando águas da salvação, Senhor. Tu és o meu alimento, de ti provém todo sustento, és minha água, és meu pão. Só tu és, Senhor, a vida do teu povo, em meio a trevas a luz, és o caminho, Jesus. És o caminho, Jesus. Meus irmãos, nós estamos finalizando esse momento da mensagem e queremos dizer aos irmãos, né, que foi que Josué aprendeu com o profeta, né, com Moisés, né, que é tipo do Senhor Jesus, que é tipo do Espírito Santo. Sabe o que foi que ele aprendeu? É no momento da luta, Israel estava cercado pelos amorreus. Não existia, o povo já estava perdendo aquela batalha, né? E no ensino que o profeta deixou para Josué foi o seguinte: olha, meu irmão, minha irmã, quando a luta se levantar, quando não houver saída, quando estiver tudo cercado, não adianta murmurar, sabia? Adianta orar. Foi esse ensino que ele aprendeu com o profeta. Quando o povo estava caminhando no deserto de Mara, né? 600 mil, além das crianças, mulheres, faltou água. Foi o que o povo fez? Foi reclamar, foi murmurar, atirar pedras, achar um culpado. 600 mil, além de mulheres e crianças. Sabe o que foi que Moisés fez? Ele foi orar. A oração de um só, Deus salvou toda uma nação. Né? Pela oração de Josué, Deus parou a terra, meu irmão. Ele parou a terra. Sabe para quê? Para mudar o curso de uma batalha, sabia? Para dar vitória ao seu povo. E é isso que o Senhor quer que você entenda nessa noite, né? Só. Não tem saída para mim, não. Eu vou clamar ao dono de todas as coisas. Eu vou clamar ao Senhor. Né? Eu vou pedir socorro a Ele. Eu vou aos pés dEle. Eu vou ao abrigo dEle. Sabe por quê, meu querido?
porque tudo é dele. O Senhor revelou que está renovando vidas aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque você é dele, meu irmão. Você é dele, você pertence a ele. Deus não vai ser derrotado, porque ele não é Deus que é vencido. O Senhor nunca perdeu uma batalha, nem vai perder a tua também, sabia? O que habita no abrigo de Deus, depois a irmã Stephanie continua. O que habita no abrigo de Deus morará sobre sombras de amor. Sobre ele não virá nenhum mal. Em suas asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali acharei paz e profundo amor. Meu desejo é com ele comunhão desfrutar e pra sempre o seu nome louvar. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui encerrando esses momentos maravilhosos na presença do Senhor. Mas antes de encerrarmos, gostaríamos de convidar aqui o nosso irmão Igor. Ele vem trazer um testemunho, né, sobre a vida dele, acerca do que o Senhor tem feito, inclusive alguma experiência, né, que ele viveu no mês dos jovens, né, de uma bênção que o Senhor realizou na vida dele durante esse mês dos jovens. Então, eu vou convidar o irmão Igor aqui para estar falando um pouquinho conosco, amém? Amém. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, Esther. É um Amém. prazer aqui estar com os irmãos. E bem, irmãos, como a Esther resumiu, o Senhor, no mês agora dos jovens, me deu uma grande experiência. E é uma longa história, mas eu vou resumir o máximo que der aqui para os irmãos que não me conhecem também entenderem a situação. Bem, pessoal, quando eu nasci, eu fui diagnosticado com uma enfermidade bem grave. Enfermidade essa que alguns dos irmãos que estão aqui sabem, né, o do grupo de assistência, Cássia também sabe, ela conhece um pouco da minha história, enfim. E nisso, eu sempre olhar o Senhor para Ele mostrar qual a área profissional Ele queria que eu seguisse, né, qual era a vontade dele para a minha vida. E nisso, há 2 anos mais ou menos atrás, o Senhor mostrou essa área. E essa área seria a carreira de polícia, né? Desde então eu comecei a estudar. Entretanto, havia um receio muito grande da minha parte. Por quê? Porque a minha enfermidade, ela me impossibilitaria de ser aprovado nos exames médicos, né? E nisso o Senhor sempre falava o contrário. Meu filho, eu vou te dar essa bênção. Confia na minha palavra, através dos dons, né, que é a presença do Senhor no meio dessa obra. E recentemente, né, esse ano eu fiz o concurso da Polícia Militar aqui do estado de Pernambuco. E graças a Deus, né, eu consegui lograr êxito na prova e a fase dos exames médicos foi iniciada, né, após a publicação do resultado. E nisso tinha muitos irmãos orando pela minha vida, né, o grupo de assistência, é, irmãos do grupo de intercessão daqui da igreja, muitos grupos de jovens, e o Senhor permanecia mantendo a palavra. Meu filho, eu te darei uma bênção na tua saúde, meu filho, eu irei te curar dessa enfermidade.
né? Só que fica aquele medo, aquele receio, mas crendo que o Senhor iria dar a vitória. E nisso, eu fui fazer os exames médicos para esse concurso no início de março. Aliás, no final de março, foi quando eu fui fazer. Eu marquei no começo, fui fazer esses exames, e nisso o resultado saiu mais ou menos na metade de abril. E aí, meus irmãos, veio uma adversidade muito grande, porque quando eu recebi os laudos daqueles exames, veio uma situação totalmente contrária do que o Senhor estava falando, né? Eu estava com problemas cardiovasculares, pulmonares e até na minha coluna, uma doença que eu nem sabia que eu estava portando ela. E nisso, aquele momento ali foi muito difícil. Só que quando os irmãos da igreja foram orar por mim, antes de eu ir fazer os exames, o Senhor falou que naquela semana iria estar operando um grande sinal. E nisso, após sair o resultado dos laudos, um irmão da igreja, o Senhor deu uma revelação a ele. E a revelação era que era para eu refazer os raios-x, que foi os únicos exames que tinham dado a alteração. E a revelação era essa, que eu refizesse os raios-x, eu não iria olhar o laudo, ninguém iria olhar, nem familiares, amigos, mas que eu levasse esses exames e entregasse lá, crendo que a última palavra era do Senhor, que Ele estava sobre o comando de todas as coisas. E assim eu fiz. A minha convocação para levar os exames médicos foi dia 22 de abril e o resultado saiu no dia 29. E nisso, obedeci à revelação do Senhor, fui crente nos dons e o resultado, como eu falei, saiu dia 29. E para a glória do Senhor, lá no momento, foi uma médica que me examinou e ela disse apenas que a única alteração que eu tinha era que eu estava com, em uma vértebra minha, bico de papagaio, somente. Ela não falou a respeito de qualquer outra enfermidade, né? O Senhor, em meio ali a praticamente uma semana para entregar os exames, o Senhor operou uma maravilha, né? Então, fica aqui esse testemunho para todos vocês. Eu sempre falei que as pessoas que oraram por mim, que oram, essa vitória não foi só minha, foi uma vitória da igreja, né? De saber que o Senhor, ele é fiel. E eu digo aqui a cada um, mesmo sem conhecer alguns dos que estão aqui, meus irmãos, se o Senhor fez uma promessa a cada um de vocês, seja ela espiritualmente falando, seja ela profissional, sentimental, acreditem, confiem na palavra do Senhor, porque o nosso Deus ele é fiel, né? Uma enfermidade, uma porta de emprego, uma luta espiritual não é nada para o Senhor. O Senhor, ele tem poder sobre todas as coisas, né? Então, fica esse testemunho para cada um de vocês, que o nosso Deus, ele é fiel, ele é poderoso. E agradeço aqui a cada um, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, que bênção, né? Que bênção é a gente saber que servimos a um Deus poderoso, desde a palavra, um Deus que para o tempo, um Deus que cura as enfermidades, um Deus que põe à prova a nossa fé, mas que lá na frente ele já tem resolvido, solucionado todas as coisas. Quão bom é a gente confiar no Senhor, né, meus irmãos? E aí fica até uma pergunta para a gente, né? Para que temer? Né? Para que a gente sentir medo se nós temos um Deus tão maravilhoso como esse? Só basta nós entregarmos tudo o que temos ao Senhor, e o mais o Senhor vai estar cuidando, mais o Senhor vai estar fazendo em nosso meio. Amém. Então, nós estamos finalizando aqui esse momento, né, entregando ao Senhor as nossas vidas, gratos pelo que o Senhor fez nessa noite, né, e confiantes saindo daqui mais tementes ao Senhor, né, sabendo que o Senhor ele já tem realizado maravilhas, né, infinitamente mais do que nós podemos imaginar e pensar e pedir ao Senhor. Ele sempre faz infinitamente mais. Amém, meus irmãos. Então, nesse instante, nós vamos entregar esses momentos na presença do Senhor. Ao finalizar aqui esse momento, eu peço que os irmãos possam permanecer um pouquinho mais. Nós vamos dar só alguns avisos, né? Vamos tirar o nosso print e trazer alguns avisos para os irmãos também. Amém? Então, vou pedir aqui para o diácono presente, o irmão João Paulo, poder entregar esse momento. Amém. Irmãos, nós vamos finalizar, né, esse encontro
o que nós guardamos é o quê? Não é o poder da oração, não. É o poder do nosso Deus. Né? Muitos oraram pelo irmão Igor, né? E o grupo também de assistência aqui ficou sabendo da situação dele. E que o Senhor falou, né, para todos foi o quê? Oração. Né? Oração. Né? Aqui também temos um exemplo, né? A irmã Fátima aqui, né? Curada de um câncer, né? Pelo Senhor. E tantos outros irmãos, né? E é isso, irmãos. Nós podemos orar, sabe? Nós podemos nos humilhar aos pés do Senhor, sabe? Podemos chorar, sabe? Às vezes o que atrapalha não é ninguém, sabia? É nós mesmos, a nossa incredulidade. Às vezes a gente se esconde em uma sabedoria que não existe. Ah, mas o Senhor disse tal que tem um tempo. Tem um tempo mesmo. Deus tem um tempo. Ele disse assim, ó, tudo pode aquele que crê. Ele disse isso, né? Às vezes a gente sabe como é que a gente quer entender. Ah, se Deus disse que eu posso, se eu crer, eu posso tudo, então a porta vai abrir nesse ano, né? Eu vou receber nesse mês. O Senhor não disse isso. Ele mandou a gente crer. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã? Porque o tempo é dele. O tempo é dele. Minha irmã, você é dele. Entenda isso. Tudo é dele. Isaías e o apóstolo João dizem que eles já viram novos céus e nova terra. Sabe por quê? Porque tem um dono, meu irmão. Tem um dono. E o teu dono, ele vai te ouvir, sabia? Ele vai te ouvir. Nós vamos orar aqui nessa hora, né? Entregar esses momentos ao Senhor, né? Mas olha, está difícil, está cercado pelos inimigos, pelos amorreus. Reclama não, reclama não. Foi isso que Josué aprendeu. Reclama não. Vai falar com teu Deus. Reclama não. Murmuração não é igual a vitória, não, meu irmão. Murmuração é perca de tempo. Ah, meu irmão, mas dói, dói. Machuca, a prova machuca. Aí eu não passei nesse ano, não. Dói, chora. Mas no dia que você receber a vitória, aí será um brado de glória, né? De honra ao nome do Senhor. Tenha medo não, que a irmã falou aqui. Se é para doer, dói. Tenha medo não. Fique firme, fique. A fé é isso. É para ficar firme. É o firme fundamento, para ficar firme. Quando não tem mais ninguém, não tem um pai, não tem a mãe, não tem um pastor, não tem ninguém, é para ficar firme. Porque a fé é o firme fundamento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, está com você naquela hora. Ficar firme. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ah, não chegou agora não? Creia. Quem disse que a fé é para sair correndo? Fé é para esperar. E a prova, e a certeza daquilo que você não está vendo. Ah, meu irmão, eu não estou vendo saída. E quem disse que a fé é para curador de cabeça, meu irmão? Fé não é para isso, não. Fé
é para Deus parar o céu e parar a terra para socorrer você. Fé é para isso. Como socorreu aqui o nosso irmão, né? E aqui a gente vai deixar uma palavra, com todo respeito, já está passando a hora, que o Senhor tem orientado a respeito da irmã Ana. Né? A irmã Ana. Quem estava no templo, Eli, terrível, sumo sacerdote terrível. Até esculhambar a Ana, esculhambou. De bêbada. Você está bêbada. Quem eram os outros? Os filhos de Eli. Raufeni e Finéas. Duas peças maravilhosas. Tão boas que o Senhor matou. Mas eu pergunto a você, minha irmã. Ana deixou de ir ao templo? Deixou? Porque ele estava lá. Ela deixou dela ir? Deixou? Aí eu pergunto também para você, minha irmã. Deus ouviu a Ana ou não ouviu? Né? Procure, não procure não. Um homem não. Procure não. O tempo. Chorar. A senhora crê, minha irmã, que a senhora vai para um lugar que a senhora nunca viu, sabia que é a eternidade. Mas eu creio e clamo e choro para estar lá. Um lugar que eu nunca vi. Isso é fé. Fé. Nunca se viu o homem nas nuvens. Desde a criação do mundo. Ninguém apareceu nas nuvens. Como é que um homem vai vir nas nuvens? Mas Jesus vem buscar a sua igreja, né? Mas isso é fé. Creia. O Senhor recebe esses instantes. E esse presente também seja a tua paz, Senhor. Que nós não chamamos o Senhor para estar nas nossas vidas. Nós nos entregamos ao Deus da nossa salvação. O Senhor recebe esse culto aos teus pés, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Jesus. Né, finalizamos aqui, né, mais um culto na presença do Senhor, né, esse culto de encerramento foi uma grande bênção, tenho certeza que para todos nós, né, que os irmãos possam sair daqui abençoados, como o irmão João Paulo falou, felizes, né, por aquilo que o Senhor já tem feito, amém.